O presidente venezuelano Nicolás Maduro entrou nessa quarta-feira com um recurso na Corte Suprema, que é dele, para que faça uma perícia nas atas eleitorais, que ele ainda não publicou. Maduro também pediu à mesma corte que investigue, é a mesma coisa que ele mandar o subordinado fazer isso, investigar o que ele chama de golpe de Estado. Reportagem da nossa enviada especial a Caracas, Luciana Tadeu. Maduro afirmou que seu partido está pronto para entregar as atas eleitorais. Que estou disposto a ser convocado, interrogado em todas sus partes, investigado por la sala eleitoral. O presidente foi proclamado vencedor no domingo, com 51% dos votos, mas a coligação de oposição apresentou dados de atas que apontam a vitória de González, com 67% dos votos válidos contra 30% de Maduro. O Carter Center de Monitoramento Eleitoral, que acompanhou o pleito, concluiu que a eleição não atendeu aos padrões internacionais de integridade e não pode ser considerada democrática. Desde a divulgação da vitória de Nicolás Maduro, diversos protestos foram registrados no país. O número de mortos pode chegar a 20, segundo relatos recebidos pela Human Rights Watch. A oposição fala ainda em 11 desaparecidos. O governo afirma que mais de 1.000 pessoas foram presas. Em entrevista exclusiva à CNN, um dos opositores mais conhecidos, Juan Guaidó, que chegou a se autoproclamar presidente em 2019, disse que o clima hoje é de censura e perseguição. No es un tema de la derecha o de la izquierda, es un tema de toda Venezuela que se expresó democráticamente y que a pesar de eso nos siguen amenazando, nos siguen persiguiendo, siguen asesinando jóvenes ante la mirada, en este momento, de todo el continente. Nesta quarta-feira, o chefe de política externa da União Europeia disse que o bloco não poderia reconhecer o resultado das eleições até que todos os votos fossem contados e os registros fornecidos. Cannot be recognized. E a Casa Branca subiu o tom contra o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela. Our patience and that of the international community is running out. It's running out on waiting for the Venezuelan electoral authorities to come clean and release the full detailed data on this election so that everyone can see the results. Daniel Rittner, começando por você e com essa tua dedicação diária, aí, minuto a minuto, de averiguar o que está acontecendo nos círculos dirigentes do governo brasileiro. Vamos pegar essa última frase ali que a gente viu na reportagem vinda da Casa Branca. A paciência lá está acabando. E em Brasília? Em Brasília, William, mixed feelings. Por quê? O Brasil não aceitará a contagem paralela da oposição para reconhecer Edmundo Gonçalves Urrutia como presidente eleito da Venezuela. Isso seria, na visão de diplomatas brasileiros, de gente que tem aconselhado o presidente Lula, como criar uma espécie de Juan Guaidó II. Agora, pegou forte aqui em Brasília, no Palácio do Planalto, essa conclusão do Centro Carter. Porque o Acordo de Barbados lá de trás, esse pacto eleitoral para a realização das eleições venezuelanas, previa sim, e tinha como uma das cláusulas principais, a presença de observadores internacionais. O principal observador internacional no contexto ali do 28 de julho acabou sendo o Centro Carter. E aí entende-se que também não basta Nicolás Maduro apresentar 100% das atas auditadas por uma Suprema Corte controlada por ele, para que isso signifique reconhecimento de uma suposta vitória de Nicolás Maduro. Bom, se não dá para reconhecer a contagem de Nicolás Maduro, não dá para reconhecer a contagem paralela da oposição, o que fazer? Essa é a pergunta que ainda não tem resposta. Não, eu entendo perfeitamente. A descrição que você faz é muito rica, Daniel. Você está descrevendo uma sinuca de bico. Caio. Não, William, cada hora que passa, cada dia que passa, eu vejo o Brasil e a diplomacia brasileira se enrolando, né? E sendo constrangida nos fóruns regionais, multilaterais e internacionais. Hoje teve a decisão, a reunião lá da Organização dos Estados Americanos, que de efeito prático não teria nada, mas seria um gesto político. Faltou um voto, né? Precisavam de 18 países votarem a favor de uma resolução
que pressionava a Venezuela, pressionava o Maduro a apresentar as atas, pressionava a salvaguarda do aparato tecnológico, vamos dizer assim, de votação, para evitar que se mexa ali. E o Brasil se absteve. Se o Brasil tivesse votado a favor, teria sido aprovada uma resolução do continente, né? Em nome do continente. E do outro lado ficou a Argentina, votou a favor, Estados Unidos votou a favor, nossos vizinhos aqui, Paraguai, Uruguai. Junte-se a isso a posição do Carter Center, que sempre, desde a semana passada, eu tenho ouvido do Itamaraty, era uma posição muito importante, muito relevante para o Brasil tomar uma posição. Então, conforme o tempo vai passando, e a cada dia que passa e a cada, vamos dizer assim, neutralidade, né? Não sei se essa é a palavra em específico, vai ficando mais claro que, conforme o Brasil mantém essa posição, o Maduro acaba sendo fortalecido com a abstenção ou com a neutralidade brasileira. O Daniel nos trouxe uma descrição muito detalhada da situação ali que o governo brasileiro precisa encarar. Você enriqueceu mais ainda. Agora nós estamos, Hussein Kaluti, diante de um clássico de diplomacia. Quem apostou que o tempo ajudaria a resolver, pelo jeito está perdendo, porque quanto mais passa o tempo, mais difícil fica. Bom, acho que a situação na Venezuela, vou tentar falar em português muito claro. Acho que o Maduro não está nem aí para o Brasil, não liga para o Brasil nunca teve força para apitar nada na Venezuela, e muito menos nesse processo eleitoral, para ser muito objetivo. Por quê? Porque o Maduro já estava fraudando a eleição antes da eleição acontecer, né? E como é que estava fraudando? Eliminando partidos, eliminando opositores, prendendo todo mundo e, consequentemente, impedindo o registro de candidatos minimamente competitivos. E quando esses candidatos indicavam outros, também eliminava esses candidatos. Portanto, estava claro que não se admitia qualquer outro resultado possível e imaginável se não fosse a vitória dele. E ele já tinha determinado que as instituições, como o Conselho Eleitoral venezuelano, como a Suprema Corte, iam declarar o vitorioso. Em ponto, acabou. O Brasil sabia que essa realidade estava vindo. Só se o Brasil, ingenuamente e de forma, digamos, subestimando a inteligência da sociedade brasileira como um todo, imaginou que a coisa seria diferente, né? O resultado está aí. Agora, o discurso que o Daniel, a análise que o Daniel fez, ela é brilhante no seguinte sentido. Porque se o Brasil não aceita a auditoria da oposição e acha que a auditoria do Maduro ela pode pecar pela falta de transparência, o que faz? O que faz, na verdade, é que o Brasil já sabia o que ia acontecer. Jogo jogado, o Maduro fica no poder, o presidente, de fato, cedo ou tarde, vai acabar reconhecendo e aí vai acabar tendo que lidar com essa nova realidade. E daqui a 6 anos, Deus sabe o que vai acontecer. Ponto, acabou. Lorival, vamos deixar a pergunta do Daniel no ar. E faz o que agora? O presidente Lula continua fazendo o que sempre fez em relação ao chavismo. A gente não deixou 2,5 bilhões de dólares lá, com o metrô de Caracas, projeto de saneamento, construção de um estaleiro, de uma siderúrgica, como se aqui no Brasil estivesse sobrando infraestrutura, né? Como se a gente não penasse para construir 1 quilômetro de metrô em São Paulo e não tivéssemos um déficit africano de saneamento. Então, 2,5 bilhões de dólares que não foram pagos no país que tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Já falei que ele pedia voto para o Chávez, dizia que a Venezuela era a maior democracia do mundo, porque tinha eleição todo ano, tinha muita eleição. Com relação ao Nicolás Maduro, mesma história também. As fraudes vêm ocorrendo há muito tempo, desde a morte do Hugo Chávez. E antes da morte do Hugo Chávez era todo tipo de manipulação. Maria Corina Machado, em 2002, quando eu fui cobrir o golpe contra o Chávez, a tentativa de golpe, tinha uma animação nos intervalos da programação da TV estatal, em que ela aparecia num desenho animado, ajoelhada diante do tio Sam, recebendo uma valise cheia de dólares, dizendo como é gostoso trair o meu país. Então, assim, quem é o Chávez? O Chávez
Como que ele se tornou conhecido? Em 1994, ele tentou um golpe militar. Foi para a cadeia, saiu e se elegeu. Foi indultado pelo Rafael Caldeira, que achou que aquele tenente-coronel paraquedista era uma piada de mau gosto, de fato era, mas se elegeu, usou a democracia para se eleger e aí nunca mais largou o poder. Agora, deixa eu voltar para esse ponto Por favor, Hussein, prossiga. William, desculpa interrompê-lo, mas é o seguinte, como a diplomacia resolve isso? A diplomacia não vai resolver nada nessa equação. O que ela vai fazer? O Brasil só tem duas opções: reconhecer, não reconhecer Maduro. Ponto. Não vai reconhecer, esse cenário não existe, que o Brasil já reconheceu Maduro, na verdade, antes da eleição, ao enviar o Celso Amorim para lá, para acompanhar o processo eleitoral. Ele vai acompanhar o quê? Na verdade, vai auditar o quê? Então, vai observar o quê? Não tem nada a ser observado, na verdade. Então, ele ia ter acesso às atas da eleição, não ia ter nada. E mais, ele se recusou a encontrar com a oposição, a principal líder da oposição, o representante do candidato contendor do Maduro. Mas ele não se opôs a encontrar com a ala madurista. Portanto, está claro aqui o reconhecimento, senão o reconhecimento implícito. Hussein, deixa eu exatamente nesse ponto agora que você e o Lorival acabaram de levantar e passar a bola para o Daniel. Daniel, será que nós podemos pensar na seguinte categoria, Daniel? Talvez quem em Brasília tomou as decisões que foram descritas até agora, inclusive por você, não levou em conta o grau de pressão internacional que está se formando agora em relação a quem? Ao Brasil. Como é que Lula e a sua pretensão de ser uma espécie de estadista reconhecido por toda parte como capaz de interferir em conflitos, fica agora na situação internacional que se cria em relação a nós? Já não estou falando da Venezuela. É muito difícil toda a situação, William, porque em 2010, quando Lula se despede do poder e sem nenhuma previsão de volta, foi o ano em que, eu já não me lembro se foi numa reunião do G20 ou do G7 ampliado, ele ouve aquela famosa frase de Barack Obama que se refere a Lula como o cara. E aí, quando ele volta em 2022, 2023, estamos em 2024, o cara acredita piamente que pode resolver a situação na faixa de Gaza. O cara acha que pode resolver a situação da guerra da Ucrânia. O cara acha que pode resolver a situação na Venezuela. E acaba ficando para trás, inclusive numa pretensão de liderança da região e da América do Sul. O Brasil reagiu de forma defasada, foi um dos últimos países sul-americanos a reagir, por meio de uma nota do Itamaraty, ao resultado das eleições de domingo. Agora, desse só ao Itamaraty e ao Palácio do Planalto, digamos, um benefício da dúvida, que é o seguinte: primeiro, achar que tem um grupo de países, Brasil, Colômbia e México, que se acredita no Palácio do Planalto e no Itamaraty que podem exercer alguma influência sobre o regime Nicolás Maduro. Tese que o Hussein não concorda, não acredita. E atribui-se aos Estados Unidos alguma capacidade de influenciar a oposição a Maduro. Fato é que o Brasil acha que não ganharia nada exercendo uma postura à la Javier Milei, por exemplo, de dizer, olha, é uma ditadura, Maduro roubou, Maduro não sabe fazer as coisas, não vai dar certo, porque isso colocaria só o Brasil numa condição de não participar de forma nenhuma do tabuleiro. Aliás, a Embaixada da Argentina está com luz cortada, não se sabe o que fazer com 6 refugiados da oposição que estão lá. Esse é o tipo de situação em que o Brasil não quer se colocar. Se adianta fazer outra coisa? Não sei, mas essa é a situação que o Brasil não quer se colocar. O que você tem... Está certo. Por favor, Hussein, a gente não entendeu direito. Não, o que o Daniel está dizendo, que o Brasil não quer se colocar nessa situação, que nem o Milei se colocou, eu acho que está correto. Entendi. Eu acho que não tem que partir para o confronto, tem que ter uma voz ativa se puder contribuir. Agora, achar que é influente, não é. Que é influente? Talvez os americanos sejam influentes com a oposição, é bem possível que sejam. Agora, quem é influente com o lado do Maduro? Quem é influente com o lado do Maduro? É Rússia, China e Cuba. E ponto.
O Brasil não tem um leverage dos três. Essa que é a realidade. Caio? William, eu não vejo num curto, médio prazo nenhuma solução para a Venezuela. Isso é o que eu tenho ouvido de venezuelanos, de empresários aqui que moram no Brasil, cientistas políticos venezuelanos. Acho que acho que Brasília tem essa percepção também, de que nada que eles fizerem vai ajudar a resolver. Né? Esse é um ponto. Outro ponto, Esse é o lado Venezuela, tudo bem. Sim. Agora, o que eu estou insistindo com o Daniel e você, que vocês passam o dia preocupados em entender o que está acontecendo lá em Brasília, é o seguinte: como é que o Brasil pensa em enfrentar a situação internacional pro-Lula? William, quando a gente bate exatamente nisso, no Itamaraty principalmente, esse é um relato que a gente ouve, né? Não necessariamente se confunde com o que a gente pensa, de que tudo joga na mão do Maduro. Né? Então, o compasso da diplomacia brasileira hoje é esperar o Maduro cumprir o que ele prometeu para o Celso Amorim lá em Caracas, de entregar as tais atas. E é isso. E aí, quando a gente questiona aos diplomatas brasileiros, e se ele não oferecer? E se ele oferecer, o que vocês vão fazer com isso? Eles não sabem ainda essa resposta. Okay. Eles não têm essa dimensão dessa resposta e depois. Só que, como o próprio Lorival já escreveu, inclusive, e já falou aqui, e é uma percepção que eu tenho também, o tempo está jogando a favor do Maduro. Né? E o Brasil, conforme o tempo passa, ampliando uma pressão e um constrangimento internacional em relação ao Brasil. Hoje lá, nossos vizinhos aqui, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Estados Unidos e Canadá, votaram contra a posição brasileira. O Brasil se absteve. Né? E quem votou com o Brasil? O México se ausentou. Aí, muitos países caribenhos que têm uma relação comercial com a Venezuela e dependem por conta do petróleo. E o Brasil ali era um fórum que poderia ter se posicionado e não se posicionou. Então, a posição brasileira tem sido essa. Não tem... Eu ainda... Só uma última questão. Eu vejo que, para o Brasil, vale mais um ditador alinhado do que um opositor desalinhado.